Lucinho, explica 2 João, capítulo 2, 2 João, capítulo 1 não, né? Só tem um capítulo em 2 João. Verso 10 e 11. Diz assim: se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não receba em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Aqui João não está dizendo que a gente não pode comer com outras pessoas e nem não. Aqui é o seguinte: se você sabe que alguém é uma pessoa que está deturpando a palavra de Deus, ou é alguém que está vindo com ideias que são contrárias à palavra de Deus, e você senta com elas, cumprimentar e sentar para comer, nessa época, gente, significava concordar. Então, por exemplo, imagina eu sentado batendo o maior papo com um monte de gente que é a favor de aborto, que é a favor de ideologia de gênero, que é a favor de... Não, eu não concordo com essas práticas. Não, mas eu acredito só em algumas partes da Bíblia. Não, você me perdoa, mas segundo a Bíblia, eu não devo ser seu amigo. Simples assim. Não, pastor, mas e o amor de Jesus? Gente, isso aqui está no Novo Testamento. Isso aqui foi falado por João, o apóstolo do amor. Nós temos que parar de ser paga-pau. Nós somos um bando de paga-pau. Sabe como é que a gente é hoje? A gente prefere Deus ficar triste com a gente para a gente alegrar as pessoas, do que as pessoas ficarem tristes com a gente para a gente alegrar a Deus. No fim do dia, miserento, me responde: quem você quer feliz com você? Deus ou um bando de gente sem noção? Gente, eu tento agradar as pessoas, eu tento. Mas quando eu vejo que os meus princípios vão ser negociados, deixa arder. Pode chorar, grita, esperneia, eu não vou, mas eu também não vou ser grosso não, mas eu vou sair fora. Eu não vou ficar compactuando com coisa que eu sei que Jesus não compactuaria. Faz uma pergunta simples: Jesus participaria dessa roda de boteco aqui? Jesus participaria de uma marcha pró-aborto? Jesus aplaudiria? Jesus seria um convidado de honra num casamento gay? Não iria, não iria. Ele é amor. É porque ele é amor que ele não iria. Pastor, por que Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Deus o abandonou naquele momento? Sim, Deus o abandonou. O que aconteceu, gente? A Bíblia diz: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, naquele momento que estava na cruz, ele se tornou a maior lata de lixo do universo. E sobre Jesus foi colocado todos os nossos pecados. Como Deus é santo e ele não compartilha com o pecado, ele não tem relacionamento com o pecado, Deus naquele momento literalmente virou as costas para Jesus. Então Jesus falou: Deus meu, por que me abandonaste? Sabe por que Deus abandonou Jesus? Para ele nunca nos abandonar. Sabe por que Deus colocou todos os pecados sobre Cristo? Para hoje nós sermos perdoados dos nossos pecados. Então essa é a verdade máxima ali da cruz naquele momento. Por que Mical desprezou em seu coração? Em 1 Crônicas 15, 29. Gente, Mical era esposa do rei Davi. E Davi mandou trazer a Arca da Aliança. Quando a arca estava passando, Davi tirou a roupa toda e ficou só com uma espécie de short e pulava feito criança de alegria diante da arca de Deus, porque Davi era pura paixão por Deus. Mas a mulher dele, chata de viver, como muitas mulheres são, tá? Me escuta aqui. Ela, na janela da casa dela, no 2º andar, viu o marido pulando. O que ela ficou? Com ciúme. Aí, meu marido, o rei, pulando, se mostrando diante das quengas de Israel. Quando Davi chega em casa todo feliz depois do culto, todo suado, na hora que ele entra em casa, a nojeira vira para ele e fala o quê? Bonito, hein? O rei de Israel pulando igual um menino diante dessa arca. Sabe o que Davi mandou nela? Eu pulei diante da arca de Deus. E tem outra, hein, tia? Vou pular mais. Vou continuar alegre, não tô nem aí. Sabe qual foi o resultado disso?
A Bíblia diz que por causa disso que essa mulher fez, quando ela desprezou Davi no seu coração, a Bíblia diz que Deus transformou essa mulher numa mulher estéril. E ela passou a não ter mais filho. Ela não teve nenhum filho. Eu sei que ser estéril hoje é uma bênção, né? As pessoas hoje oram, oh Deus, não deixa nunca eu ter filho, né? Porque eles acham que filho é uma maldição. Só que isso está errado, né? Isso está errado. E Deus então amaldiçoou essa mulher por ela ter desprezado Davi quando ele se alegrou diante de Deus. Então presta bastante atenção antes de zombar de alguém. Pastor, me explica Colossenses 4:11. Quem é esse Jesus que Paulo cita? Colossenses 4:11. Tá aqui, ó. Gatos, Efésios, Filipenses, Colossenses 4:11. Abre. Tá aqui, ó. Jesus, chamado justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Quando você lê o capítulo 4 de Colossenses, você vê em cima do verso 7 escrito o seguinte: saudações finais. E aí Paulo começa a sapecar um bocado de nome: Tíquico, Onésimo, Aristarco. Aí de repente ele cita esse Jesus chamado justo. Não é Jesus Cristo, é uma pessoa que tinha o nome de Jesus. Na verdade, gente, o nome Jesus é o mesmo nome Josué do Velho Testamento. Significa Jeová salva. O nome Jesus significa Jeová salva. E Josué é a forma arcaica desse nome. Então não era difícil de encontrar pessoas que tivessem o nome de Jesus, ok? Esse era um outro, mas não o Salvador do mundo. Pastor, explica Eclesiastes 7,16, por favor. Diz assim, Eclesiastes 7,16: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Então, esse texto, gente, é um daqueles textos que tem que ser entendido. A Bíblia nunca mandaria a gente pecar. Então, a Bíblia não está dizendo faça coisas erradas. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: não queira dar uma de muito moralista. Não queira ser uma pessoa que passa um senso de justiça maior do que das outras pessoas. Não se coloque num patamar de o que entende mais que os outros, o que é melhor que os outros, o que tem uma compreensão melhor do que os outros. Não olhe ninguém de cima para baixo. Agora eu vou falar do meu jeito, tá? Eu falo isso nas minhas pregações. Não tente ser mais crente que Deus. Eu conheço gente que é mais crente que Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo. Não tem problema nenhum você torcer para um time de futebol, mas eu conheço gente que é mais crente que Deus, tá? E essas pessoas dizem que você não pode ter um time de futebol. Oh, que besteira que é essa? Não tem uma ideia política. Mentira, você pode ter uma ideia política sim. Você está querendo ser mais crente que Deus? Deus tem as opiniões dele. E são opiniões fortes, hein? Opiniões deles são fortes, tá? Então é isso que esse texto aqui está falando. Pastor, quem são os 4 seres viventes do Apocalipse e os 24 anciãos? Não sabemos quem são os 4 seres viventes. Não temos nenhuma noção de quem seja. A Bíblia diz que um tem rosto de homem, outro tem rosto de águia, o outro tem rosto de boi, o outro tem rosto de leão. São seres viventes. A Bíblia não dá mais explicação. Agora, os 24 anciãos, nós temos uma pequena desconfiança. Porque 24 lembra a gente o quê? As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus. Então, pode ser uma referência aos 24 anciãos a todos os santos do Velho e do Novo Testamento, ali representados nesses 24. Lucinho, sobre línguas estranhas, é algo espiritual ou línguas de nações e povos? Pois está escrito que cada um em Atos escutava na sua própria língua. Nós temos as duas coisas. Nós temos línguas. Quando o texto diz orava em outras línguas, é línguas das nações. E quando diz orava em novas línguas, aí está falando de uma língua celestial ou de uma língua dos anjos. Nós temos as duas coisas acontecendo no livro de Atos, ok? Então, eu posso orar em língua, Deus pode me usar para orar em língua em japonês? Pode, mas eu posso também orar numa língua que não existe. Uma língua que só o Senhor
vai entender. Pastor, comer sem fome é pecado ou é comer demais? Gente, eu entendo, por exemplo, uma sobremesa. Geralmente quando você vai comer uma sobremesa, você já não está com fome, porque você acabou de comer o salgado ou quente, né? A gente come uma sobremesa. Não é que aquilo é gula. Eu acho que a gula, gente, inclusive essa questão de quando que é gula, isso varia muito de pessoa para pessoa, até porque tem gente que para saciar a fome é uma quantidade e tem outros que para saciar a fome deles é uma outra bem menor, tá bom? Então eu acho que é uma questão de consciência. Você tem que falar assim: opa, eu estou exagerando, isso aqui agora já é pecado, tá? Isso aí é com você e o Senhor aí, o Espírito Santo te mostrando. Pastor, explica por favor, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Obrigado. Buraco de uma agulha, gente, nas portas de Jerusalém, eles tinham lá como se fosse um furo, onde só podia entrar uma pessoa, ok? E não dava para passar o animal, só a pessoa. Um camelo jamais passaria ali. Mas Jesus estava dizendo o seguinte: é mais fácil passar um camelo ali do que um rico entrar no reino do céu. O que Jesus estava falando era sobre pessoas apegadas a dinheiro. Ele não estava falando simplesmente de pessoas que têm posse. Porque tem gente que é pobre, pobre de morrer, mas é extremamente apegada a dinheiro. E eu conheço gente rica, mas rica mesmo, gente que tem dinheiro, né? Não é gente que tem bens, não. Eu não estou falando de gente que tem 10 casas, não. Estou falando de gente rica, que tem milhões na conta. E essas são pessoas liberais. Se você olhar eles na rua, você fala que são mendigos. De tão simples que são, não tem apego a dinheiro, a nada. Então Cristo estava condenando ali o apego e a idolatria ao dinheiro. É isso que a gente tem que manter em mente. Como amar uns aos outros como Cristo nos amou? Esse mandamento é o impossível de obedecer se você não tem um Espírito Santo. Como é que você vai amar, gente? Não é nossa natureza amar. Quem viu minha pregação domingo lá na igreja, eu preguei um sermão que você tem que ouvir, chamado Entendendo a Queda. Entendendo a queda do homem. O ser humano, depois que pecou, nós nos tornamos egoístas. A gente não quer o bem de ninguém. A gente não quer que ninguém... A gente pensa na gente. Então como é que você vai amar alguém como você... como Cristo? Só quando você tem um Espírito Santo é que você fala assim: peraí, existe vida após eu, tem gente sofrendo, peraí, deixa eu pensar alguma coisa que eu posso fazer aqui. Por exemplo, eu estou aqui agora, antes de eu começar a conversar com vocês, eu estou aqui bolando um projeto, eu estou conversando com meus amigos aqui, que a gente vai pegar um dinheiro e nós vamos fazer um monte de comida, e nós vamos quentinhas, e nós vamos distribuir para os mendigos de Belo Horizonte. Eu faço viagem missionária para o mundo inteiro há quase 20 anos. Já fui em tudo enquanto é continente fazendo viagem missionária. Mas é porque tem Covid que eu não vou agora? Lógico que eu vou. A população de rua de Belo Horizonte era 2.500 pessoas no início da pandemia. Agora é 10 mil pessoas. 10 mil pessoas é uma cidade do interior de Minas. Só de mendigo. Onde eu passo em Belo Horizonte tem as famílias morando. Então nós vamos meter máscara na cara, álcool em gel, e nós vamos fazer umas quentinhas, nós vamos distribuir. Nós temos que amar as pessoas. Amar, gente, não é ficar falando: ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Amar é fazer. Você não vê na Bíblia nenhuma vez Jesus dizendo eu te amo para nenhuma pessoa, mas ninguém amou como ele.